Quantas vezes assim Nosso Senhor louvou e glorificou a São João Batista no interior de sua alma. Quanto mais vezes pregando para aquela gente e vendo a alma deste ou daquele outro preparada, quantas mais vezes ele pensou, aqui passou o meu dileto, aqui passou o meu precursor, aqui passou o homem nascido do mesmo sangue do que eu, filho de Davi, aqui passou ele abrindo os caminhos das almas para mim. E naquele lampejo de virtude, naquele olhar de simpatia, naquele ato de adoração, naquela maior facilidade para tal conversão, naquela pureza que eu vejo naquela outra alma, eu vejo que passou por aqui meu precursor, o meu dileto. Quantas e quantas vezes assim se encontraram as almas do precursor e de Nosso Senhor. É uma beleza nós imaginarmos o papel de São João Batista na vida de Nosso Senhor. Agora, qual era a fisionomia moral, qual era a fisionomia física, o aspecto físico, quero dizer, e a fisionomia moral desse homem? Os senhores estão vendo que a descrição nos apresenta um tanto parecido com Nosso Senhor. Nosso Senhor era alto e era de uma corpulação, um corpo poderoso. Não tinha, ele era a própria perfeição, ele não tinha, portanto, nada de imperfeito, de tanto ser corpulento. Mas tinha uma plenitude de varonilidade ligada a uma sacralidade, uma nota sobrenatural e a uma elevação, uma delicadeza de que nós podemos bem nos dar uma ideia fixando o quadro dos quadros, que é o Santo Sudário de Turim. Não pode haver uma fisionomia mais varonil do que aquela, mas sem nada daquilo que a palavra varonil poderia, por uma má intelecção, comportar de bruto ou de hercúleo. Nada disso. Ele não tinha nada de um Hércules, uma espécie de carregador de feira. Ele era nobre, ele era proporcionado, e a alma nele era tanto mais do que o corpo, que a gente, olhando aquela face divina, quase que não realiza, é preciso fazer um esforço para realizar o problema se ele era varonil ou não. Porque é tão mais do que isso, ele é Deus, que essa ideia fica meio por baixo, ligada a outras notas. A gente precisa analisar longamente para passar pela cabeça a ideia de que Nosso Senhor tinha predicado também. Mas quando afinal essa ideia acorre ao espírito, a gente vê que ele tinha de um modo excelente. São João Batista era assim também, mas com uma nota diferente do que tinha Nosso Senhor. São João Batista representava a penitência, representava, portanto, o jejum, a flagelação, a solidão no deserto, representava a mortificação. E por causa disso, seu corpo tinha a pele bronzeada por 1000 sóis, aquele sol quente, ardente do Oriente Médio. Por causa disso também, ele era muito magro, sem ser esquelético, sem ser de uma natureza doentia, forte. Ele era forte, ele era, entretanto, muito magro. De tal maneira, os jejuns o haviam consumido. Né? Ele era também a própria representação da severidade. Era uma severidade cheia de bondade, mas era um homem todo cheio de severidade. Ele passava por toda parte dizendo: fazei penitência porque o Senhor está próximo. E só falava a respeito da missão dele. E a missão dele era só uma: é lembrar as pessoas para fazerem penitência. Ora, fazer penitência não é coisa simples. A gente só convence os outros de fazerem penitência quando a gente convence os outros que pecaram. E aqui está o fundo da missão dele. Quer dizer, com toda esta retidão dele, ele fizera muito jejum, muita penitência, para pagar pelos pecados do povo. De maneira que, por causa da penitência dele, Deus perdoasse aqueles a quem ele ia pregar. E assim a palavra dele tivesse eficácia. Mas aparece para aquele povo ganancioso, preocupado exclusivamente com as coisas da terra, adorador do conforto e da vida agradável, na medida em que as condições daquele tempo podiam permitir. Aparece para aquele povo um homem
que é um choque contra tudo isto, e que, ao contrário, é desprendido, é um facho ardente de amor de Deus. Ele só vive para a realização da missão que ele tem. Só tem Deus diante dos olhos. Aquele povo que esperava o Messias temporal, um rei poderoso, ele aparecia falando do Messias, mas o Messias que era anunciado não por um grande guerreiro, nem por um potentado, mas era anunciado por um homem penitente. Ele produziu um choque sobre as pessoas. E o contraste do homem impuro, do homem ganancioso, com aquele homem reto, simples, eloquente, e que o tempo inteiro bradava fazer penitência. Ele deixava as consciências profundamente abaladas. Ele produzia uma enorme vergonha. As pessoas compreendiam, no contato com ele, que não deviam ser daquele jeito. E ele completava o efeito dizendo: endireitai os caminhos do Senhor, aí vem o Messias, o dia de Deus está próximo, etc, etc. E por toda a parte por ele passava, isso era acompanhado com uma nota de severidade. O que é a severidade? A severidade é a virtude por onde se detesta efetivamente o que deve ser detestado em toda medida em que o deve ser. Isso é a severidade. É, portanto, a própria expressão da limpeza de consciência. Porque o limpo detesta o sujo, o reto detesta o sinuoso, o valente detesta o poltrão, e assim por diante. Ele era a severidade, quer dizer, todo mundo sentia os seus próprios defeitos qualificados por ele. Ele passava e, entretanto, todo mundo respeitava, todo mundo obedecia, e com isso ele ia preparando os caminhos de Deus. Até o desenlace dele, que os senhores bem sabem. Ele disse a Herodes que não era, ele era visto com a mulher do seu irmão. A Herodias indignou-se com isso, mandou a filha pedir a cabeça dele, ele foi decapitado. Os senhores conhecem todo o resto da história. Quer dizer, acabou havendo uma mulher infame, torpe, miserável, que por meios travessos alcançou de um rei mole, sensual e entregue aos prazeres, ela conseguiu que ele fosse decapitado. Tudo isso é muito bonito. Que relação tem com a figura de Nosso Senhor? Nosso Senhor era menos severo do que São João Batista? Não. Porque ninguém pode ter mais virtude do que Nosso Senhor. Ora, a severidade é uma virtude, logo São Nosso Senhor a tinha mais do que São João Batista. Mas é que Nosso Senhor, todas as virtudes brilhavam a um tempo. Nós não podemos falar de uma luz primordial de Nosso Senhor. Nosso Senhor é a luz primordial de todo mundo. Ele é a plenitude de todas as virtudes. Se eles olham para o Santo Sudário de Turim e, prestando atenção, notam que há uma severidade muito grande naquela fisionomia. Mas há tanta outra coisa além da severidade, tantos sóis brilham na face daquele cadáver, que a gente nem sabe o que dizer. De maneira que aquilo fica um pouco assim. São João Batista não. Ele não era a luz primordial de ninguém, ele tinha uma luz primordial. E a luz primordial dele era a severidade que Nosso Senhor existia em estado infinito. Então a severidade dele, menor do que de Nosso Senhor, infinitamente menor do que Nosso Senhor, uma vez que só se pode ser infinitamente menor do que ele em todos os sentidos, a severidade de São João Batista era mais saliente do que de Nosso Senhor. Era mais sensível, era mais visível do que de Nosso Senhor, mais perceptível do que de Nosso Senhor. Bem, agora eu pergunto o seguinte: se São João Batista passasse por uma cidade de hoje, que efeito ele produziria? Se de repente aparecesse São João Batista virando a esquina da Rua Martim Francisco e entrando aqui na Rua Martinico Prado e passando aqui em frente de nós, rumo à Avenida Angélica, não digo trajado de um modo tão singular, mas digamos vestido como um frade franciscano, com um burel franciscano,
com sandálias, etc, etc, ou com um burel carmelita, passando aí com toda essa fisionomia, que efeito ele produziria sobre os homens de hoje? Sobre os homens daquele tempo, se bem que o seguissem de um modo incompleto, um certo efeito ele produziu. Senão ele não teria preparado os caminhos do Senhor. Ora, ele preparou. Logo, um certo efeito ele produziu. Aqui, hoje em dia, que efeito ele produziria? Nós poderíamos levar a nossa pergunta mais longe. Imaginem que ele, virando a esquina da Martim Francisco para Martinico Prado, não chegasse à Avenida Angélica. Ele abrisse um portão na calçada do lado esquerdo de quem faz esse trajeto. Ele abrisse um portão quase a meio caminho. É uma casa consagrada a Deus, onde existem pessoas, moram pessoas, onde afluem para uma conferência pessoas que vivem para Nossa Senhora. Imaginem que ele entrasse aqui com toda a severidade dele e dizendo: fazei penitência, fazei penitência. Imaginem que, ao verem São João Batista, cada um dos senhores sentisse, cada um de nós, não dos senhores apenas, mas cada um de nós, sentisse todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados aparecerem com uma plena saliência. E, ao mesmo tempo, nós sentirmos perfeitamente o mal que aquilo tem. Vermos toda a nossa consciência diante do nosso olhar e se realizar diante de nós aquilo que Davi disse num salmo: peccatum meum contra me semper. Meu pecado, meus pecados, meus defeitos, como que se destacaram de mim e se puseram em frente de mim como um outro homem. Estão continuamente diante de minha face. Ali estou eu com todos os meus defeitos. Nós estaríamos preparados a receber esta presença celeste? Nós seríamos ávidos desta revelação? Nós estaríamos em condições de aproveitá-la? O que é que nos aconteceria? Notem, era um homem cheio de bondade. E a prova de que ele era cheio de bondade é que ele era severo. Porque quem tem em alto grau uma virtude, tem em grau igual todas as outras. E se ele era muito severo, ele era muito bom também. Mas essa severidade cheia de bondade, em que a tônica era a severidade, como é que nós a receberíamos? Quer dizer, nós amaríamos quem nos apontasse os nossos defeitos por inteiro? Nós agradeceríamos? Haveria duas reações possíveis. Se os senhores quiserem, 3 reações possíveis. Nós podemos nos catalogar em cada um desses casos. Depende de nós imaginarmos, de nós nos sentirmos um pouco diante dessa eventualidade. Uma coisa seria ele aparecer diante de nós, de cada um de nós, e a gente se entusiasmar. Mas que maravilha de homem! Veja como ele detesta os meus pecados. Como ele é puro, como ele é íntegro, como nele não existe nada desta mazela horrorosa que existe em mim. Como ele aponta com clareza o que eu tenho de ruim. Como eu fico contente e aliviado, vendo que alguém me descompõe como eu mereço. Então ajoelhar-me aos pés dele, oscular aos pés dele e dizer: ó enviado de Deus, dizei-me tudo, dizei muito mais. Eu tenho sede de uma descompostura contra mim e contra os meus pecados. Uma descompostura que me sacuda, uma descompostura que me tire de meu letargo, uma descompostura que me dê vontade, afinal, de ser bom. Fazei descer sobre mim as torrentes regeneradoras, as torrentes que lavam de vossa severidade. Falai que eu vos escuto. Isso seria uma reação de alma. Outra reação de alma seria enfado, horror. Este homem não tem psicologia, não tem compreensão. Olha como ele está me deixando todo incomodado. Eu estava tão bem, eu vim aqui calmo. Vou sair daqui nem sei em que estado.
Esse homem meteu as garras dele dentro de todos os pontos doloridos da minha consciência. Coisas que eu não gosto de pensar, coisas que eu não gosto que pensem a meu respeito, problemas que eu consegui sepultar e nos quais há anos eu não penso, mal-estares indefinidos com os quais eu não procuro esgrimir e que eu combato apenas por meio do esquecimento e do NANE, tudo isso ele leva à tona. E minha tranquilidade foi-se embora. Miserável! Não há um raio que parta esse homem. Havia um outro meio termo. Posição extrema entre os dois. Ouvi. Puxa, que colosso. Que bom encontro eu fiz hoje à noite. Que orador eloquente. Ele me disse umas coisas duras, mas disse de um modo tão agradável, com tanta bondade, tão interessante, que francamente está me distraindo. Não é um homem comum. É uma noite bem agradável, bem cheia que eu estou tendo. Pode falar, eu estou vindo. Terminado, diz, já é meia-noite. É hora agora de eu ir ao bar com alguma coisa. Chega no bar, primeira pergunta. Que novidades há? Como vai a eleição de vereadores em São Paulo? Blá, 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 blá. Quando vou dormir não se lembra mais de São João Batista, tudo foi embora. São 3 posições de alma possíveis, com todas as gamas intermediárias que essas reações arquetípicas comportam. Nós poderíamos nos perguntar, cada um de nós, em que estado se coloca. Vocês dirão, não, mas é muito difícil. Eu digo, não, meu caro, não é tão difícil. Se quiser saber, basta pedir a alguém que lhe diga bem seus defeitos. Como é que você toma? Diz a Escritura, repreende o justo. O justo na Escritura é o homem que está na graça de Deus. Repreende o justo e ele te amará. Se alguém nos passar uma repreensão com afeto, com estima, mas dizendo tudo, o que é que nós fazemos? Por favor, diga mais, alivie minha consciência, esclareça mais. Quantas vezes fizemos isso em nossa vida? Ou nós ficamos nodosos. Esse também não. É um homem que não é compreensivo. Sobretudo não é atencioso nem confesso. As coisas não se fazem assim. Ou ouve, dá risada e diz, homem, que esse meu colega, esse meu companheiro, não deixa de ter uma boa psicologia, ele é bem divertido, tá comprando? Ouve um pouquinho e depois vai para o bar sem morida. Quer dizer, nas nossas próprias memórias, nós podemos ver o que é que nós faríamos. Alguém me diria, não, doutor Plínio, devagar. Uma coisa é esse fulano que está ouvindo minha conferência, sua conferência aqui ao meu lado, me dizer as verdades. Outra coisa é esse colosso que foi São João Batista. Diga a verdade. Eu bem sei. Mas também é verdade que cada vez que um amigo nos diz uma boa coisa, a graça de Deus acompanha a palavra dele. Com intensidade maior ou menor, acompanha. E há uma possibilidade de nós nos emendarmos. De maneira que em algo se pode ver. E se não é decisiva a comparação, ela é pelo menos indicativa. Ela sugere um cálculo de probabilidade. E esse cálculo já é bastante útil para o nosso exame de consciência. Então, eu deixo aqui o exame de consciência nas mãos dos senhores. Os senhores o podem, quando a fita for escrita, podem reler, ou podem ouvir no gravador, podem tomar suas notas, podem examinar sua consciência. Se quiserem, podemos também fazer 1 minuto de silêncio. 1 minuto é muito para o silêncio. E os senhores pensarão 1 minuto aqui. Vamos fazer 1 minuto de silêncio.
São João Batista vele por nós. E que ele nos dê o amor aos severos. É um dos modos, não é o único, mas é um dos modos de nós amarmos a Deus Nosso Senhor e a Nossa Senhora puríssima, imaculada e, portanto, severíssima mãe dele. Mãe de toda doçura e de toda misericórdia. Incestuosa